A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Aprovado há 14 anos, o Estatuto do Desarmamento pode, em breve, desaparecer. Ao longo desse tempo, várias alterações descaracterizaram o propósito inicial do Estatuto e, atualmente, está em discussão um projeto que pode substituí-lo por uma legislação bem mais branda para o porte de armas. Afinal, o Estatuto do Desarmamento teve efeitos no combate à violência? Para discutir este tema, o USP Analisa de hoje conversa com os professores Sérgio Codato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e Vitor Gabriel Rodrigues, da Faculdade de Direito, ambos da USP, aqui de Ribeirão Preto. Bom, o Estatuto do Desarmamento está completando esse ano aí 14 anos de existência, né? Dá para dizer que trouxe efetivamente redução no número de mortes por armas de fogo no país? Professor Codato. Bom, você disse bem, fazem 14 anos. Num primeiro momento, a aprovação do Estatuto do Desarmamento levou efetivamente a uma redução, né, tanto no porte de armas, quanto na circulação de armas, quanto no número de mortes por armas de fogo no país, né? Só que depois de um tempo, vamos dizer assim, que a força da lei do desarmamento arrefeceu e em função de outros fatores, como crise econômica, disputa do crime organizado, tá, o número de homicídios voltou a subir, né? Mas isso não invalida o Estatuto do Desarmamento. Certo. Professor Vitor, o que o senhor acha disso? O Estatuto do Desarmamento está cumprindo seu papel? Como lei, ele não está cumprindo seu papel, como o professor Codato colocou, por ineficácia, por ineficiência, né? Nós tivemos um primeiro momento em que as pessoas entregaram armas. Hoje já se diz que esse número de armas é insignificante, o número entregue de armas pelo número de armas legais e principalmente ilegais que existe no Brasil. Então, nesse ponto, ele não foi eficaz. E principalmente pelo crescimento do crime organizado. Eu acho que faltou aí uma propaganda muito séria, no sentido de dizer que não era só, que o desarmamento é para todos, não era só para o cidadão de bem. Eu acho que para o crime organizado soou, e nisso estão certos muitos críticos, para o crime soou como a população está desarmada, a população não pode reagir. Então, nesse ponto, foi prejudicial. É verdade, porque os que defendem, né, o fim do Estatuto do Desarmamento, ou seja, a possibilidade da população se armar, vem com esse argumento, né? Quer dizer, o Estatuto do Desarmamento veio tirar a arma da população de bem e deixou ela à mercê aí da bandidagem, né, que fica armada aí com tráfico de armas e tal. Isso é um problema sério para o país. Sem dúvida, na minha opinião, o que precisava ser feito, é claro que o caminho civilizatório é o caminho de não haver armas, né? Isso para mim é muito claro. Então, antes, se eu defendo aqui alguma posição, como o professor Codato dele, eu acho que não é de que o caminho para a paz seja ter armas, não é isso. A questão é que nós estamos nós armamos o crime organizado está muito bem armado, e a própria polícia anda bastante acuada em relação à possibilidade de perseguir essas próprias armas, né, de ocupar territórios. Eu acho que o grande mérito do Estatuto do Desarmamento foi significar, representar as armas de fogo como um dano, como uma ameaça à segurança pública, né? Criminalizar o porte de armas ilegalmente, né? E isso, de uma certa forma, mudou o conceito de porte de arma de fogo, entendeu? As pesquisas indicam que a presença, você portar arma de fogo em casa, não te garante a segurança, muito pelo contrário, você tem a probabilidade 50% maior de ser vítima de um acidente fatal ou de uma execução fatal por parte do criminoso. Portanto, se entende que o Estatuto do Desarmamento por si só
Ele não vai resolver o problema dos homicídios, da violência, assim como não se pode culpar o Estatuto do Desarmamento pelo crescimento do crime organizado. O senhor, em última análise, está querendo dizer o seguinte, que não é abolindo ou acabando com o Estatuto do Desarmamento você vai resolver o problema. Você tem que ter o Estatuto do Desarmamento e combater o crime organizado, o tráfico de armas. Combater o crime organizado, o tráfico de armas e, principalmente, né, recuperar as instituições que implicam no tal do processo civilizatório que o Vitor colocou, né? Ou seja, as instituições, a educação, a polícia, né? E a própria noção de coletividade, que é isso que está em jogo na questão da segurança pública. Quer falar? Eu concordo, eu só entendo que nós tínhamos que aproveitar o momento do debate da possibilidade da queda, ou da flexibilização, como chame, como se chama, do Estatuto do Desarmamento, e promover ações efetivamente positivas para a comunidade poder denunciar quem tem armas efetivamente e para o Estado poder ocupar e retirar as armas de quem as tem. Uhum. Então, é claro que se isso não acontecer de forma muito rápida, nós estamos dando um grande passo a favor da razão, né, ao apoio popular que já existia até por conta do plebiscito, né, do referendo, a que a população clame por mais armas, né, essa minoria. Então, o que nós temos que sentir é o que o cidadão também quer com essa sensação de insegurança, independentemente de rico, de pobre, de periferia ou não. Todos estão inseguros, mas na periferia mais, né, porque a polícia chega menos, isso é fato. Isso que você está falando aí responde, por exemplo, ao fato de que desde 2003 para cá, quando foi criado o Estatuto do Desarmamento, já houve mais de 20 alterações no Estatuto, né? Na maioria dessas alterações flexibilizando o porte de armas. Veja, eu tenho uma posição nisso que a gente poderia até discutir mais a respeito, porque é delicado. Minha posição nisso é muito clara. Eu acho que nós estamos num país de muitos privilégios, e os privilégios, as mudanças no Estatuto do Desarmamento, assim como as flexibilizações que se pretendem que ocorra, não foram flexibilizações de segurança pública, foram flexibilizações de privilégios. Dou alguns exemplos, né? O Estatuto do Desarmamento diz claramente que todas as pessoas têm que se submeter a um teste psicológico, e não são todas que se submetem, a gente pode até explicar depois. Tá bom. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar esse assunto. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje, discutindo o Estatuto do Desarmamento. A gente encerrou o bloco anterior com o professor Vitor falando aí sobre os privilégios, né, do porte de arma que surgiram ao longo dos anos aí com as várias alterações do Estatuto do Desarmamento. Professor? Então, o que nós temos, na minha opinião, foi uma criação de privilégios que não tem nada a ver com segurança, né? Então, por exemplo, houve uma decisão do TRF, do Tribunal Regional Federal, de que os juízes, ou de um juiz especificamente, que ele não necessitaria, para ter o porte de arma, se fazer os testes psicológicos de aptidão que estão na lei, né? Então, quer dizer, os juízes, eles já têm porte de arma sem necessitar o teste psicológico. Por quê? Né? Então, será que por serem juízes eles estão psicologicamente aptos a... Você cria uma série de possibilidades de ironias. De ironias, né? Exatamente. Então, são dois argumentos que para mim são muito interessantes. Ou você tem o porte de arma para a defesa da pessoa, ou você tem o porte de arma para o exercício do poder de polícia. Então, por exemplo, eu sou
favorável que os militares, os policiais em geral, possam portar a sua arma fora do serviço, evidentemente, porque eles têm um treinamento, eles são policiais 24 horas por dia. Agora, se a arma é para defesa, isso não justifica que juízes tenham essa prerrogativa, fiscal da Receita Federal. Mas eles são atacados, mas eles são ameaçados. Então vamos abrir para todos. Um dono de um posto de gasolina é ameaçado o tempo todo. Um jornalista, estou aqui entre vários jornalistas, que jornalista hoje que tem coragem de falar, eu vou fazer uma reportagem contra o PCC? Né? É muito difícil. Então, ele está sendo ameaçado. A gente tem aí o caso sonante mundialmente do Tim Lopes. Então, o que acontece, só concluindo, o que acontece com essas mudanças? É a mudança que está querendo ocorrer no momento, né? Para a reforma do Estatuto, a primeira medida é porte de armas para deputados e senadores, né? Quer dizer, eles fazem as leis e eles são os primeiros a dar armas a eles próprios. Depois, a AGU, o Advogado-Geral da União, quer dizer, o que o Advogado-Geral da União tem de diferente, né, de um cidadão comum para levar uma arma? Então, nós estamos nesse país de classes diferenciadas, um país de castas, e que realiza o sonho de todo cidadão, que eu tenha arma e os demais não, porque aí eu me diferencio. Então você dá para o cidadão que pode, né, que está acima da lei. E isso está muito mais na hora de acabar com os privilégios do que com o porte de arma, na minha opinião. Professor, o senhor concorda com isso? Quer dizer, o professor Vitor, em última análise, disse que defende o porte de arma para polícia, exército, até guarda civil municipal, talvez, se for o caso, mas enfim, aquele que tem poder de polícia. E a população não. Mas para isso é preciso acabar com os privilégios. Não só acabar com os privilégios, mas principalmente garantir a sensação de segurança da população, né? Através principalmente, né, de políticas públicas voltadas para o fortalecimento, né, das entidades comunitárias de defesa do cidadão, política de vizinhanças, né? Se percebeu já que é o vizinho que socorre o indivíduo quando ele é vitimado, esse tipo de coisa, né? Então eu entendo que, na verdade, essa postura individualista de cada cidadão ter seu armamento dentro de casa, né? Isso é de uma irracionalidade brutal e vai levar, em última instância, a um aumento muito grande dos conflitos serem resolvidos com base na utilização de armas, né? Agora, como convencer esse cidadão comum aí que quer se defender, né, dentro da sua lógica, tendo uma arma dentro de casa, como convencer a ele de que não é correto ele ter, não é legal, não é bacana ele ter aquela arma, se ele vê que o cara do outro lado da rua, o bandido, ele está com uma metralhadora AK-47, por exemplo? Eu uma vez conversei com um coronel da Polícia Militar em São Paulo, né? E ele me falou que nos bairros dos ricos, do Jardim Paulista, existe uma conexão dos prédios onde moram os ricos com a delegacia de polícia, né? De tal forma que existe uma articulação entre a população e os órgãos de segurança. Aonde, né? Isso? Isso em São Paulo, nos bairros dos ricos, Jardim Paulista, sim. Esse tipo de coisa, de tal forma que se um restaurante ou um prédio é atacado, aperta um botão e automaticamente a delegacia já é acionada, né? Quer dizer, eu entendo que o modelo de segurança pública é de uma cooperação entre a segurança individual e a segurança pública. Agora, você deixar tudo na mão do cidadão, isso vai ter basicamente o efeito contrário e vai multiplicar, né, os episódios com mortes, com feridos, em conflitos que hoje em dia nós estamos tentando resolver os conflitos com base na mediação, negociação, né, resolução de situações conflitivas, entendeu? E o armamento da população vai exatamente no sentido contrário. O senhor defende um novo estatuto, uma atualização, uma reforma do estatuto? Como o professor Vitor colocou... Eu entendo que quando o artigo 35, que proibia a comercialização de armas de fogo em todo o país, foi rejeitado, isso foi um duro golpe, né, no processo de pacificação da população brasileira, né? Eu entendo que aquela era uma opinião circunstancial, né, ideológica, né? Uma pesquisa do Datafolha, né, de 2004 mostra que 60% da população é contra
a liberação do armamento para todo mundo, entendeu? A população já tem claro que existe uma relação entre o aumento do número de armas de fogo e o número de mortes e homicídios, né? Mas existe uma manipulação muito grande, né? Da chamada bancada da bala, entendeu? Né? Que está defendendo também as indústrias de armamentos no país, né? Então, eu concordo com o professor Vitor, né? Parece que a questão da segurança pública está sendo deixada de lado e o que está havendo é a defesa de interesses, né, específicos, seja da bancada da bala, né, seja da indústria de armamentos, entendeu? E a população está mal informada, na verdade. Né? Professor, o que você acha disso? Eu concordo plenamente. Agora, a fala do professor Kodato nos leva a problemas mais delicados. Problemas mais delicados que eu coloco, por exemplo, o Brasil é campeão mundial em indústria de segurança privada, né? Então não é só a bancada da bala, não são só as indústrias de armas, né? Como o professor colocou, eu não estou dizendo que existe corrupção diretamente, né? Até porque a gente diz é processado, mas claro, esses serviços de eu aperto um botão, né, e a polícia já corre a mim, quer dizer, isso eu acho interessante, mas por que não se instala no bairro da periferia? O que a pessoa da periferia não tem que o rico tem? Evidentemente é dinheiro. Claro. Né? Então, quer dizer, a gente só investigar nas mãos de quem estão as indústrias as empresas de segurança, né? Sempre não, mas grande parte tem sócios ocultos que são da própria segurança pública, o que faz que a própria segurança pública seja interessada em que não exista segurança. Porque ela vende o produto dela, a pessoa fica rica. Então, é uma pessoa que tem arma na sua própria casa e que vende segurança e que faz parte da própria segurança pública. Então, o que acontece? Associação de vizinhos de bairros ricos, grandes shopping centers, esses têm a proteção, né? Isso é a venda da segurança pública. Ok, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa, discutindo hoje o Estatuto do Desarmamento. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje, discutindo o Estatuto do Desarmamento. Bom, vamos tentar falar, a gente já falou bastante sobre isso, mas vamos tentar resumir agora nesse último bloco a questão da segurança pública como um todo, relacionada inclusive com a questão da educação. A gente sabe de vários exemplos no mundo afora, o Japão, por exemplo, a polícia lá anda inclusive desarmada, porque a educação da população é tamanha que não há necessidade de arma de fogo. Quer dizer, nós estamos muito longe desse ideal, né? Quer dizer, como se falar de estatuto de desarmamento do sujeito que está ali querendo defender a sua casa e se sentindo impotente diante de um esquema, como o professor colocou no quadro passado, diante do tráfico de armas, diante de uma política de segurança pública que é falha. Já estive por 2 vezes na China, né? E lá, de madrugada, em qualquer horário, você não tem assalto, roubo, absolutamente nada. Entendeu? Né? A venda, a circulação, a fiscalização de armas é um negócio brutal, entendeu? Você, em toda a estação do metrô e de ônibus que você entra, você tem que passar a sua bolsa pelo controle lá de raio-x, entendeu? Uhum. Então, se você tiver arma branca, um canivete, ou algo, um spray, que seja de desodorante, ele já toma, né? Então, você não pode ter arma em casa, você não pode portar arma, nem arma branca, entendeu? Né? E o armamento é monopólio da polícia, né? No Japão, a polícia é emocionante porque ela é comunitária,
né? Ela está a serviço da população, entendeu? Então, né, a gente esperava que a Guarda Municipal cumprisse essa função comunitária, né? Uma polícia mais perto da população, porque a sensação de insegurança, né? Você é assaltado, você não tem a quem se queixar, tem a quem se recorrer, é isso que vai levar ao sentimento de pânico da população. Então, a população está em pânico. Quando você está em pânico, você não pensa. Você recorre, né, aos meios diretos. Então, sempre que a gente é agredido, humilhado, esse tipo de coisa, a primeira coisa que a gente pensa é, porra, se eu tivesse um revólver aqui agora, eu, né, matava esses sujeitos, entendeu? Mas isso só fica no plano da fantasia, né? Porque o processo civilizatório criou instituições como direito, né? Que é a vingança institucionalizada. Não preciso ir eu lá, né, dar um tiro no cara que me assaltou, você entendeu? Então, né, nosso esforço deve ser nesse sentido, entendeu? Né? É um pacto, né, de não agressão, de desarmamento, entendeu? E eu entendo, né, que a batalha do desarmamento ainda está em jogo. Né? Quer dizer, o Vitor enunciou muito bem, segurança pública é uma questão de classe, na verdade. O que está em jogo nessa discussão do desarmamento é isso, privilégio para os ricos, defesa dos ricos, dos interesses dele, ou defesa da segurança de grande parte da população, que é essa que está sofrendo e que, né, que é mais uma vez está sendo prejudicada, entendeu? Professor, como é que você analisa isso? Sendo bem prático, né? Claro, o professor Kodato está coberto de razão e o que nós precisamos é substituir essa nossa visão armamentista por uma campanha efetiva de educação. A campanha efetiva de educação não é essas campanhas, não pode ser essa campanha pacifista, tipo, não tenha arma e seja bonzinho. Não é isso, tem que ser o contrário. Ou devolva sua arma e ganhe R$100. Exatamente, né? Até porque foram devolvidos muito pouco de quem não ia usar muito provavelmente, né? Por isso que devolveu. Mas principalmente olha, a força pública está com você, então denuncie quem tem arma. A gente sabe que ter arma é um crime permanente, né? Então, enquanto a pessoa tiver uma arma ilegal, a polícia pode entrar, mas não precisa entrar num domicílio, mas não precisa disso. Então, assim, fazer uma grande campanha, o governo ele faz campanha, quer dizer, bilhões e bilhões para as campanhas políticas para se eleger. Depois esquece de fazer campanha, depois já não tem mais dinheiro para fazer propaganda e tal, né? Mas, assim, uma campanha uma campanha positiva no sentido, olha, a polícia está com você, denuncie quem tiver arma, né? Apresentando números, apresentando um disco de denúncia que realmente funcione, que a pessoa, a força pública possa dizer, olha, eu recebi aqui 2, 3 denúncias de que na casa tal tem um fuzil que seja, né? Então, amanhã a polícia vai lá com um mandado, não precisa ser arbitrariamente, vai lá com o mandado, filma também, faça propaganda, olha, retiramos ali um fuzil, repreendemos tal pessoa, no lugar mais inacessível que parecesse e tal, mas isso constantemente, aí a pessoa vai ter confiança de dizer, olha, o meu vizinho tem uma arma, eu vou denunciar, né? Evidentemente a polícia tem que entrar com respeito. Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos, não em relação às armas, mas em relação às drogas, né? Quer dizer, você denuncia, a polícia entra, a polícia faz uma checagem, varredura, né? Uma varredura geral, mas uma varredura educada, o que a gente encontrou, o que a gente não encontrou, a gente não encontrou, tchau, deixamos tudo arrumado, e se há alguma coisa, né? Então, essa campanha positiva, para isso você precisa do cidadão ser bem educado, como aconteceu aqui no Brasil, surpreendentemente, com a lei anti-tabaco, com a lei anti-fumo, que surpreendentemente todo mundo aderiu, né? Criou-se a consciência, né, da necessidade, né? da importância. Para isso precisa de muita propaganda. Ok, professor. Queria dizer... Estamos encerrando o programa, então, por favor. Queria dizer ao ouvinte, então, que as pesquisas indicam que você portar uma arma de fogo em casa aumenta em 50% a chance de você ser vitimizado com essa arma, né? O recomendável, então, é você entender que segurança pública é uma coisa coletiva, é uma coisa comunitária. Eu recomendo você ter relações de boa vizinhança, né? Com a sua comunidade, com as pessoas do seu bairro, com as pessoas da sua rua, né? E organizar a sua defesa nisso e pressionar o órgão para a melhora da polícia. Ok, infelizmente chegamos ao final do nosso programa de hoje.
Estatuto do Desarmamento em Pauta. Quero agradecer a presença aqui no estúdio do professor Vitor Gabriel Rodrigues, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, e do professor Sérgio Kodato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, também daqui de Ribeirão Preto, da USP. Obrigado a todos e até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação: Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação: Rosimeire Talamone.